Otimização. Otimização refere-se ao estudo de problemas em que se busca minimizar ou maximizar uma função através da escolha sistemática dos valores de variáveis. Em problemas de engenharia, economia, biologia ou de outras ciências, quando se consegue construir modelos matemáticos bastante representativos dos respectivos sistemas dinâmicos de estudo, é possível aplicar as técnicas matemáticas de otimização para maximizar ou minimizar uma função. Por exemplo, em economia queremos um mix de produtos que maximiza o lucro. Em logística queremos a rota que minimiza os custos de transporte. E em machine learning queremos um modelo que minimiza o erro de predição. No diagrama básico do aprendizado, vimos que as observações de treinamento são introduzidas em um algoritmo de aprendizado de máquina. O processo de aprendizado é basicamente tomar cada um dos preditores xi e o target yi, e o algoritmo vai tentando acertar o valor de y real. Digamos que o valor de y real é 100 e a função montada pelo preditor, que chamamos de hipótese, resulta em uma predição de 60, ou seja, um erro de 40. O algoritmo automaticamente altera os parâmetros de h na tentativa de reduzir este erro. Esse processo é feito através da segmentação do conjunto de treinamento em vários blocos quando usamos cross-validations, ou pode haver um subconjunto de treinamento previamente segregado para isto, chamado de conjunto de validação. Esse processo de redução do erro é a otimização em machine learning e é executado até que o erro pare de diminuir ou até que o analista esteja satisfeito. Otimização é um passo fundamental nos algoritmos de machine learning e pode ser vista como consistindo de dois componentes: uma função de avaliação chamada de cost function e um método de otimização para estimar os parâmetros que minimizam o erro entre o valor real e o valor previsto no conjunto de treinamento. Para qualquer problema de otimização, pode haver uma abordagem numérica ou uma abordagem analítica. Antes do advento dos computadores modernos, os métodos numéricos muitas vezes dependiam de fórmulas de interpolação à mão aplicadas a grandes tabelas de dados. Desde meados do século XX, os computadores fazem estes cálculos de interpolação de forma extremamente rápida, embora métodos analíticos continuem a ser usados em machine learning. Uma solução analítica envolve enquadrar o problema de uma fórmula bem compreendida e calcular a solução exata. Uma solução numérica significa ir testando as soluções até que a solução obtida seja satisfatória. No método analítico, o programa usa uma série de instruções, tais como adição, multiplicação e comparação, para resolver uma equação. No método numérico, desenvolvemos um programa para achar o valor através de aproximações sucessivas e paramos quando achamos que atingimos uma precisão suficiente para nossos propósitos. Vejamos um exemplo. Queremos achar o mínimo da expressão y igual a x² menos 3x mais 2. No processo analítico, achamos a derivada e igualamos a zero e encontramos o valor x igual a 1,5. No processo numérico, temos mais trabalho. Defina o intervalo em que se encontra o número procurado, por exemplo, entre 1 e 2. Defina o incremento, por exemplo, 0,2. Defina um valor inicial para x, por exemplo, x igual a 1. Agora calcule o valor de x para todos os valores no intervalo. Temos aqui a tabela resultante. Então, o valor mínimo de y está entre x igual a 1,4 e 1,6. Para melhorar a precisão, você poderia tomar intervalos de 0,02 no lugar de 0,2. Nessa figura, mostramos as duas possibilidades de minimizar a cost function para um único parâmetro θ. Vemos que com uma fórmula exata, achamos a solução com um só passo. Já com o método numérico,
vamos por aproximações sucessivas. Nós gostaríamos de sempre usar o método analítico, porque é mais rápido e porque a solução é exata. No entanto, em Machine Learning, infelizmente a maioria dos problemas não tem solução analítica. Um bom exemplo é encontrar os coeficientes em uma equação de regressão linear que pode ser calculada analiticamente igualando a derivada da cost function a zero, usando álgebra linear ou, numericamente, fazendo aproximações sucessivas via gradient descent. Porém, às vezes a solução analítica é desconhecida e tudo o que temos para trabalhar é a abordagem numérica. No método numérico, temos que estimar as soluções e testá-las para ver se a solução é boa. Isso envolve estruturar o problema e usar tentativa e erro em um conjunto de soluções candidatas. Note que frequentemente não sabemos de início se uma solução é boa ou não. Só podemos compará-la entre outras soluções candidatas que testamos. Em geral, estamos satisfeitos com uma solução aproximada ou boa o suficiente e não com a melhor solução. Quando temos algoritmos complexos e não lineares, como o Support Vector Machine, não é viável usar métodos analíticos. Assim, nós encontraremos a aproximação numérica desta solução pelo método iterativo, que deve ser próximo, mas não exatamente igual à solução analítica exata. Como veremos no algoritmo Gradient Descent, o processo de encontrar uma solução numérica pode ser descrito como uma procura do caminho para achar o valor mínimo ou máximo. No método numérico, muitas vezes não sabemos objetivamente qual é um bom resultado para nosso modelo. Por exemplo, em um problema de classificação binário, não sabemos se uma taxa de acerto de 80% é boa. Só o que podemos fazer é comparar essa taxa entre outras soluções candidatas que testamos. No quadro, temos um resumo das duas soluções.